Bom dia, uma terça-feira maravilhosa para você, que a doce, amorosa e gloriosa presença do Espírito Santo possa estar a inundar o ambiente onde você se encontra, que uma paz sobrenatural que excede todo o entendimento e os corações guarde a sua mente, o seu coração e os seus sentimentos em Cristo Jesus, que os anjos do Senhor inundem o ambiente onde você está. Eu abençoo o seu dia, que você possa ter, em nome do Senhor Jesus Cristo, a melhor terça-feira que já teve até sempre, que você possa provar e ver que o Senhor é bom. Eu profetizo sobre a sua vida a prosperidade, a abundância do Senhor, o amor do Deus Pai que lança fora todo o medo. E eu clamo ao Senhor Deus por proteção sobre a sua vida, que Ele guarde você como um menino, como uma menina dos olhos dEle, proteja você sobre a sombra das suas asas, que o escudo protetor do Senhor cubra você. Amém? Em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe o seu dia. Não deixe de compartilhar esta série de mensagens com as pessoas, porque é libertador. Você não tem consciência de quanta gente que vive em conflitos interiores, em depressões, porque querem atingir metas, querem atingir alvos, e talvez você seja uma pessoa dessas. Eu confesso que já no passado eu queria atingir alvos que não era aquilo que Deus tinha para mim, porque alguém me orientou: olha, isto aqui é bom, o caminho é bom por aqui, aquilo ali é bom, e às vezes nós somos influenciados pelas influências e pelos conselhos que às vezes não são aquilo que Deus tem para nós. E como eu ontem falei, Deus tem dons especiais para si. Nós estamos a falar acerca dos presentes de Deus, dos dons que Deus nos deu. É muito importante nós termos consciência disto, porque quando você sabe aquilo que Deus colocou nas suas mãos, quando você sabe aquilo que você é em Cristo, aquilo que Deus chamou você para fazer no seu trabalho, na sua vida ministerial, na sua casa, você vai fazer tudo com amor, sabe? Até assim, coisas simples da vida, do dia a dia. Agora tive aqui uma visão, apareceu aqui um número, e é um número profético, e creio que Deus está a falar mesmo realmente. Esta é uma mensagem mesmo para este tempo. Independentemente do que esteja a acontecer no mundo, Deus quer alinhar você com a vontade dele, e Deus quer levantar você, sim. E eu ia partilhar acerca de algo que Deus estava a falar ontem. Estava a lavar a louça com tanto carinho, e você não tem noção do tanto que Deus falou comigo no simples lavar a louça. Um homem a arranjar o carro, quando ele vai meter gasolina, limpando o carro. E são momentos às vezes que nós pensamos que são coisas banais da vida, mas são momentos que Deus fala connosco, e que Deus possa falar consigo a todo o tempo. É a minha oração, é o clamor da minha alma ao Senhor pela sua vida, é para que você se encontre em Cristo, não aqui para agradar ao mundo, mas para agradar a Deus. Amém? Então, aqui hoje o título da mensagem é Abrace os dons. E aqui em 1 Coríntios 12, eu ontem tinha lido uma parte e hoje vou ler mais uma parte, que diz o seguinte no versículo 7: a cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios, a outro o Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial, a outro o Espírito dá uma grande fé, a outro o Espírito concede o dom de cura, a um ele dá o poder de realizar milagres, a outro capacidade de profetizar, a outro ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é de Deus, é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isto é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um, Então você ouviu aqui vários e diversos dons, coisas muito diferentes umas das outras, e Deus, acredite, Deus às vezes vai dar uma porção de um pouco. Você vai entender disto, um dia Deus vai colocar. As pessoas às vezes têm um entendimento muito errado acerca disto. A pessoa às vezes prende-se só numa coisa, mas aqui diz assim: tudo isto é distribuído pelo mesmo e único Espírito que
concede o que deseja a cada um, mas isto não quer dizer que você se limita só porque isto aqui são dons espirituais, atenção, são dons espirituais, existem dons ministeriais, isto são dons espirituais. E olha, este tema nem era para eu estar aqui a falar tão abertamente, porque isto é tema mesmo de estudo, mas eu quero partilhar consigo, quero abençoar a sua vida, por isso não deixe de compartilhar também com outras pessoas. Então, algum dia você vai estar num ambiente e Deus vai colocar uma palavra de conhecimento, Deus vai falar ao seu coração, olha, fala isto a esta pessoa, você vai profetizar em alguém que necessita, alguém que está triste, alguém que está em depressão, em amargura, você vai profetizar na vida dessa pessoa, porque o objetivo, o alvo de Deus é curar. O Senhor Jesus veio para que tenhamos vida e tenhamos vida em abundância. Ele veio para libertar os cativos, Ele veio para ressuscitar os mortos, para curar os enfermos. Então nós, como filhos e filhas de Deus, ungidos pelo Senhor, nós temos que cumprir o id e pregar o Evangelho a toda a criatura. Entende? Então faça aquilo que Deus colocar no seu coração. Se Deus colocar no seu coração de orar por alguém, ore. Foi ontem creio que partilhei acerca da primeira vez que eu orei por alguém num hospital, que eu nem sequer tinha sido ensinada pelos líderes espirituais a fazê-lo, eu nem sabia como devia de fazer, mas Deus colocou palavras no meu coração, e aquela mulher levantou-se do hospital e foi lá ao trabalho para me agradecer. Aconteceu um grande milagre na vida daquela mulher. E ela foi lá ao meu trabalho para me agradecer pela oração, que se lembrava todas as palavras. E quando às vezes somos inspirados por Deus, muitas vezes eu recebo mensagens de coisas que Deus coloca no meu coração, que eu aconselho à pessoa, e que eu sou tão intensa naquele momento que eu depois já não me lembro do que disse. Eu não me lembro, mas quem ouve lembra-se, entende? Então o que importa é nós continuarmos a semear e a sermos bênção. Amém? Então que você possa entender que destes dons todos, depois leia você também o capítulo 12 de 1 Coríntios, entenda ali os vários dons que há. Você pode fazer coisas diferentes, você pode, olha, por exemplo, quando eu estava a falar de ontem de quando estava a lavar a louça, Deus falava muito comigo, Ele estava-me ali a dar uma palavra de conhecimento, Ele estava-me a dar um dom de discernir uma situação na minha vida, eu estava a discernir os espíritos que estavam ali a agir na minha vida, entende? Naquele momento, numa situação que eu precisava de resolver. Então, Deus age sempre na sua vida à medida que você se submete a Ele. Aqui em Romanos 12:8 diz o seguinte, se o seu dom, se tiver, peço desculpa, Romanos 12:6, Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons, portanto se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a porção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se o seu dom for consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de discernir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Então, aqui o que é que esta palavra nos está a trazer ao nosso coração? Que aquilo que Deus coloca nas suas mãos, você faça com empenho, faça com dedicação, com zelo, com entrega, e acredite que não é por sua força, é com amor. É com amor. Quando você recebe, diz assim, Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons. Então, são várias coisas que Ele nos dá, mas é por sua graça, não é por sua força. Você não precisa de pagar para ter dons. Você não precisa de pagar, você não precisa de jejuar. Olha, se ensinam isso a você, que você precisa de pagar alguma coisa, de jejuar para buscar dons em Deus, não. Você pode jejuar para se libertar, sim, às vezes das suas ideologias, daquilo que você pensa errado, daquilo que pode impedir você de realmente fluir nos dons. Agora, eu vou jejuar para ter o dom de profetizar, eu vou jejuar, isso não, a Bíblia não ensina nada, isso é um ensinamento erradíssimo, diz aqui que Deus em sua graça nos concedeu, então Ele nos concedeu. Agora, quando eu acalmo o meu espírito, acalmo o meu coração e me submeto, posso jejuar sim para eu ouvir a voz de Deus e ter direcionamento de Deus, mas isto aqui são dons espirituais, e os dons espirituais é os dons que você tem que estar atento para saber quando é que vai usar. Ou Deus pode usar você nos dons
dons na sua casa, como eu estava a dar o exemplo de lavar a louça. Deus pode usar os dons não só na igreja, não só na comunidade, não só quando você está com crentes, mas Deus pode usar você nos dons, no seu trabalho. Quantas pessoas às vezes que eu não conhecia de lado nenhum no emprego que eu tinha, os patrões pediam uma oração, pediam aconselhamento. Fui a conselheira lá parecia o José da empresa, não é? Ele pedia conselhos para tudo. Então, eu permiti que Deus me usasse naquele tempo, permiti servir a Deus para que a glória de Deus se fosse manifesta e para que as pessoas ali daquele ambiente crescem em Deus, não é porque eu fosse maior que ninguém. Mas o que é que acontece? A primeira vez que eu estava há uma semana naquela empresa e me pediram para fazer uma oração pelo aniversário da empresa, sem me conhecerem de lado nenhum, eu queria, foi Deus que colocou, deve ter dado algum sonho à pessoa, ou direcionou a pessoa isso. E o que é que eu fiz? Eu tive de o fazer, independentemente de ser tanta gente que ali estava naquela empresa, porque foi uma oração geral para abençoar a empresa. E eu pensei, meu Deus, isto é Deus mesmo puro aqui que está a trabalhar. Então se eu dissesse, não, eu não vou orar, eu tenho vergonha, eu vou impedir, eu estava a impedir aquilo que Deus semeou dentro do meu coração, ou seja, o dom que Deus colocou em mim, eu estava a impedir o Espírito Santo de fluir. E essa empresa aí teve uns testemunhos muito maravilhosos de pessoas que foram batizadas, pessoas que foram para a igreja e tudo mais. Então, não se deixe levar por pensamentos negativos, não se deixe levar por conselhos ímpios. Siga o Espírito Santo de Deus, ouça o Espírito Santo de Deus, amém? Posso orar pela sua vida? Paizinho querido, eu quero abençoar cada pessoa que está aqui. Pai, eu oro para que venha um espírito de ousadia, de poder sobre a vida de cada um. Reveste-os, Senhor, com o poder do alto. Liberta-os, Senhor, deles mesmos. Sejam destruídas todas as crenças no merecimento, crenças limitantes e cárceres mentais. Senhor, traz uma cura, Senhor, sobre aqueles que precisam de ser curados, aqueles que têm medo, aqueles que estão debaixo de opressão, sejam libertos desse jugo, em nome do Senhor Jesus, que a unção do Espírito venha sobre a vida de cada um, Pai, para que cada um possa exercer aquilo que o Senhor tem colocado no coração deles, que eles tenham consciência dos dons e sejam gratos por isso, em nome do Senhor Jesus. Seja você uma bênção.